Olá a todos. Nós hoje trouxemos uma mensagem que foi recebida na casa alguns anos atrás e numa época em que precisamos mais do que nunca do otimismo, do bom ânimo, de uma visão diferente da nossa existência. Essa mensagem acho que vem a nos levar a uma reflexão bastante interessante e importante. Ela diz: paz do Mestre em vossos corações. Há duas maneiras distintas de viver a encarnação numa era de provas e expiações. Há aquele que seus olhos tendem somente a fitar a olhar o chão. Vive com os pés na lama, olhando as pedras e os obstáculos do caminho. Diante de cada obstáculo, toma para si cada pedregulho, colocando-o na sua bagagem espiritual. Acredita que ao carregar o peso das dificuldades, das dores e do sofrimento, seguirá rumo a Deus. Diante do olhar fixo no chão, perde o trajeto, pois se desespera ao deparar com as coisas do chão. Vive amedrontado e muitas vezes seu olhar o impede de ver mais além. Muitas vezes para no caminho, receoso, ou para contar e lamentar os espinhos dos pés. Então vejam que ele inicia dizendo que há duas maneiras distintas de ver a nossa existência aqui na Terra, num mundo que é de provas e expiações, né? Que naturalmente temos as nossas alegrias, mas é inerente ao nosso planeta ainda termos muitas lutas, os desafios, né? Que trazemos aí até de outras vidas. E uma das maneiras é essa de olhar para o chão, de olhar ali, carregar pedras, né, acreditando que isso aí é agradável a Deus. Talvez isso tenha até, talvez não, isso tem uma parcela aí da própria educação religiosa que fomos ali aprendendo ao longo do tempo, que quanto mais sofremos, mais nós somos bons aos olhos de Deus, o que não é verdade, né? O que define de fato o nosso crescimento é o aprendizado, é a assimilação, vejam, a assimilação das experiências pelas quais passamos. Porque podemos chegar do outro lado e falarmos: eu passei por isso, eu passei por aquilo, eu sofri, eu tive problemas gravíssimos, doenças sérias. No entanto, a grande pergunta a ser feita é o que nós aprendemos, né, com essas experiências, né? O que isso fez mudar ali os nossos sentimentos, nos tornamos espíritos melhores, mais simples, mais leves, mais humildes? Essa é a grande pergunta. E é interessante essa metáfora de olhar para baixo, olhar somente para as pedras, né, de carregar as pedras, né, porque na medida em que nós vamos carregando ali essas pedras que estão no chão, isso vai pesando, a nossa caminhada se torna mais difícil, mais lenta, né? E quando ele fala que nós paramos no caminho para contar os espinhos dos pés, isso é bem interessante também, porque na estrada de todos nós há os espinhos, né? Então, ele cuidado para que nós não paremos ali e nos tornando vítimas e nos tornando pessoas que reclamam o tempo inteiro, ao invés de tirar aqueles espinhos que nos provocam a dor e seguir a caminhada, às vezes a gente fica olhando ali para eles, contando: olha quantos espinhos eu carrego, quantas dores eu tenho. E com isso criamos ali um sentimento muito negativo de autopiedade, e assim como também queremos que as pessoas tenham piedade de nós, né? E então essa é uma maneira de ver a nossa existência, a nossa encarnação. E ele vai falar da outra maneira de viver a encarnação. A outra maneira de viver a encarnação é aquela cujo olhar está para a frente e para o alto. Vê o caminho e consegue muitas vezes enxergar o além, podendo muitas vezes desviar-se de obstáculos perigosos. Sua visão contempla as estrelas e confia que Deus o conduzirá. Fita, né? Observa o sol e, como numa prece, se entrega ao Criador, mas sempre a caminhar.
respira o ar profundo que das árvores provém, contempla o horizonte e o infinito, e passa por cada pedra e obstáculo sem carregá-lo para si, pois compreende que são oportunidades de trabalho. Observa e aproveita cada dificuldade, cada dor, cada sofrimento como uma lição de Deus. Por olhar à frente, vê o agora e mais adiante, acreditando que o melhor está por vir. Não vive de ilusões, pois olhar para frente é enxergar com mais exatidão os obstáculos do caminho. No entanto, aproveita cada momento, cada raio de sol, cada ar que respira, cada bela paisagem para retirar a força necessária para transpor os obstáculos. Então vejam que interessante essa outra visão de encarar a existência, né? Não mais olhar para baixo, não mais fixar o olhar ali no chão, no solo, carregando pedras, mas começar a levantar a cabeça, olhar para frente. Na medida em que olhamos para frente e para o alto, qual é a nossa visão? Nós começamos a ver também as árvores, né? Ele fala não só ver as árvores, mas observar, contemplar, absorver e sentir ali o ar ali nos nossos pulmões. Começamos a observar o sol, as estrelas, né? Enfim, temos uma visão muito mais à frente, né? Que temos ali uma visão de qual é do nosso ideal, daquilo que nos aguarda, essa esperança de que o melhor está por vir se fizermos o nosso melhor hoje, ou tentarmos pelo menos fazer o nosso melhor hoje, e não carregar essas pedras como na outra visão. Por quê? Porque confia em Deus, né? Mais uma vez, a frase que sempre usamos: nenhuma folha cai de uma árvore sem que o Pai, sem que Deus o permita. Então, claro, tendo a visão ali do chão, do solo, mas também ampliando a nossa visão, olhando mais as árvores, olhando mais para o lado, para o alto. Aqui nessa metáfora, olhando as árvores, olhando o sol, as estrelas, que isso também é um fato, né? A observação da natureza, essa integração, ela alimenta a nossa alma, alimenta o nosso espírito, mas também essa imagem da esperança, da fé, da confiança, de não nos fixarmos tanto nas dificuldades, encarando como oportunidades, como ele diz, oportunidades de aprendizado. Assim somos nós, meus caros, ou nos fixamos ao chão, ou nos atentamos à frente e ao alto, cada um segundo as suas escolhas. Essa reflexão serve para todos que lutam diariamente com as próprias sombras, muitas delas existentes dentro de nós mesmos, dando vazão a companheiros que nos querem mal. Então, cada um de nós, ao longo da vida, fazemos as nossas escolhas, né? E, como ele fala, lutando ali com as sombras, principalmente aquelas sombras que permanecem dentro de nós, né? Nós somos aí esse mix, né, de qualidades, de conquistas, mas todos temos ali as nossas sombras, né? E alimentar essa sombra acaba dando vazão ali também a espíritos que nos querem mal. Uma vez mais nós lembramos daquele exemplo lá de perguntaram para uma pessoa como ela era, e ela dizia que dentro dela havia dois lobos, né? Dois lobos que lutavam, que se gladiavam, que disputavam espaço dentro dela. Um lobo era bom, sereno, ponderado, mais equilibrado. O outro já era intempestivo, agressivo, né? E perguntaram, mas na luta desses dois lobos, quem é que vence essa luta? E essa pessoa disse: aquele que eu alimento mais. Deixando claro que todos nós trazemos essa luta interna, né? Mas como diz o texto, qual tem sido a nossa escolha? Ou trazendo para essa história, qual é o lobo que temos alimentado mais? O lobo da fé, da esperança, da paciência,
né? Daí, quando se fala em fé, a fé em Deus, a fé em si mesmo, essa compreensão, né, de que procuremos fazer ali o melhor que nos cabe sem exigir tanto do outro, ou temos alimentado o outro lobo, o lobo do ataque, da impaciência, da falta de confiança, do desânimo. É uma reflexão bastante interessante, mas tendo consciência que trazemos os dois lados, né? Nem um extremo nem o outro, nem aquele que se acha a última das criaturas, que se acha uma criatura que não tem jeito, que a vida não tem solução, que não tem esperança, e nem aquele outro extremo daquela pessoa que se acha ali um espírito muito evoluído, um missionário até, né? Indo para um caso mais extremo, né, de que a todas as pessoas que estão erradas, nós é que estamos certos. Então, esse ponto de equilíbrio, como diria Frei Fabiano, não se achar nem melhor, nem pior do que ninguém. No fundo, somos todos filhos ali do mesmo Pai. Esse é um exercício, um pensamento diário que deve permear ali as nossas reflexões. Hora outra, ele continua dizendo, nos deparamos somente olhar para o chão, contando as pedras, carregando todas as pedras em nossos ombros, pesando de tal forma que o nosso olhar pesará para baixo, para o chão. E diante de tanta estrela nos guiar e amparar, perdemos a chance de contemplar o sol, vislumbrar-nos com a beleza da vida, passar pelas provas com sabedoria. Vejam que importante. Passar pelas provas com sabedoria é aproveitar as lições intrínsecas contidas em cada situação. Carregar pedra e obstáculos nos fará espíritos pesados. Confiemos na providência divina, mesmo no momento em que devemos fazer a parte que nos cabe. O olhar para frente e para o alto saberá captar com mais clareza cada decisão, cada passo no nosso caminho. São muitos os exemplos de companheiros que sofreram na terra, mas sofreram com amor, com sabedoria. Aí, os livros e pessoas ao nosso redor que estão ou que passaram pela nossa vida, muitas vezes pessoas que passaram silenciosamente, né? Que, no entanto, foram exemplos, e alguns podem ser, de pessoas que passam ali lutando na terra com sofrimento, mas passam com amor no coração, com sabedoria, sem a revolta. Poucas vezes essas pessoas contaram as pedras do caminho ou os espinhos do pé, pois davam mais importância às árvores, às estrelas, às montanhas e às belas paisagens à frente. Que Deus, na sua infinita bondade, estenda sobre todos nós a alegria de viver no teu Evangelho de luz. Que a paz esteja em todos os corações. Então fica aí essa reflexão sobre as nossas escolhas e que olhemos com mais atenção, com mais cuidado para frente, para o alto, né? Claro, é importante olhar para baixo para desviarmos ali das pedras, ou se elas forem inevitáveis, que a gente possa superar ali esses percalços, né, esses tombos que todo mundo passa com essa sabedoria que ele fala, com a paciência, com o amor. Mas observemos mais, olhemos mais para frente, para o alto, alimentando dentro de cada um de nós a esperança, os momentos de alegria que a vida nos oferece, e assim a nossa caminhada será melhor, mais leve, mais feliz. Que Deus nos abençoe e nos ampare. Saudações a todos. Vamos buscar então, dando continuidade a esses temas, a esses textos que estão nos ajudando a mergulhar mais intensamente aos tempos de Jesus aqui junto de nós. Pegando então no livro Boa Nova, psicografado pelo Chico Xavier, Humberto de Campos, ele ainda assinava Humberto de Campos,
No último capítulo deste mesmo livro, ele fala sobre Maria, né? Situações vivenciadas ali, Jesus junto a Maria, a João. É um belíssimo capítulo que, evidentemente, não será possível num áudio, mas nós daremos continuidade porque vale a pena. Então vamos lá. É o capítulo 30, Maria. Junto da cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e indelével impressão. Com pensamento ansioso e torturado, olhos fixos no madeiro das perfídias humanas, a ternura materna regredia ao passado em amarguradas recordações. Ali estava, na hora extrema, o filho bem-amado. Maria deixava-se ir na corrente infinda das lembranças. Eram as circunstâncias maravilhosas em que o nascimento de Jesus lhe fora anunciado. A amizade de Isabel, nós sabemos que é a prima dela, né, mãe de João Batista, a amizade de Isabel, as profecias do velho Simeão, reconhecendo que a assistência de Deus se tornava incontestável nos menores detalhes de sua vida. Naquele instante supremo, revia a manjedoura na sua beleza agreste, sentindo que a natureza parecia desejar redizer aos seus ouvidos o cântico de glória daquela noite inolvidável. Através do véu espesso das lágrimas, repassou uma por uma as cenas da infância do filho estremecido, observando o alarme interior das mais doces reminiscências. Nas menores coisas, reconhecia a intervenção da providência celestial. Entretanto, naquela hora, seu pensamento vagava também pelo vasto mar das mais aflitivas interrogações. Que fizera Jesus por merecer tão amargas penas? Não o vira crescer de sentimentos imaculados sob o calor de seu coração? Desde os mais tenros anos, quando conduzia à fonte tradicional de Nazaré, observava o carinho fraterno que dispensava a todas as criaturas. Frequentemente, ia buscá-lo nas ruas empedradas, onde a sua palavra carinhosa consolava os transeuntes desamparados e tristes. Viandantes misérrimos vinham para a sua casa modesta louvar o filhinho idolatrado que sabia distribuir as bênçãos do céu. Com que enlevo recebia os hóspedes inesperados que suas mãos minúsculas conduziam à carpintaria de José? Lembrava-se bem de que um dia a divina criança guiara à casa dois malfeitores, publicamente reconhecidos como ladrões do vale de Misrep. E era de ver-se, e era de ver-se a amorosa solicitude com que seu vulto pequenino cuidava dos desconhecidos como se fossem seus irmãos. Então aqui ela está descrevendo a infância de Jesus, né? Que os evangelhos não nos trazem nenhum detalhe desta época, né? Só narraram ali o seu nascimento e depois a sua ida ao templo por volta dos 12 anos. Mas é claro que ele teve ali, junto dos seus pais, uma existência, né? Ele se fez presente ali na região de Nazaré, junto a seu pai carpinteiro, mais moço, né? Adolescente. Logo depois dessa visita ao templo, ele se colocou como um trabalhador junto ao pai. Então,
o que ela nos relata são esses detalhes que escapam aos evangelhos, os narradores não nos trouxeram. E quem disser que Jesus teve ali uma vida apagada, acredito que esteja muito equivocado, porque como apagar tanta luz, né? Por mais que ele tenha tomado os cuidados todos para que não resplandecesse antes da hora, porque ele precisava esperar o momento certo, mas quem conviveu não tinha como não perceber e não admirar tal presença, né? Então, muitas vezes, comentar a excelência daquela virtude santificada, receando pelo futuro de seu adorável filhinho. Depois do caricioso ambiente doméstico, era a missão celestial, dilatando-se em colheita de frutos maravilhosos. Eram paralíticos que retomavam os movimentos da vida, cegos que se reintegravam nos sagrados dons da vida, criaturas famintas de luz e de amor que se saciavam na sua lição de infinita bondade. Que profundos desígnios haviam conduzido seu filho adorado à cruz do suplício? Uma voz amiga lhe falava ao espírito, dizendo das determinações insondáveis e justas de Deus, que precisam ser aceitas para a redenção divina das criaturas. Seu coração rebentava em tempestades de lágrimas irreprimíveis. Contudo, no santuário da consciência, repetia a sua afirmação de sincera, humilde: faça-se na escrava a vontade do Senhor. Ela repetia, né? No santuário da consciência, faça-se na escrava a vontade do Senhor. Então ela, como mãe amorosa, questionava naturalmente algumas coisas, não desejando aquele desfecho para o filho, vendo-o, né, ali naquele sofrimento, na cruz. Claro que questiona, claro que indaga, mas dentro dela a força maior. Faça-se na escrava a vontade do Senhor. De alma angustiada, notou que Jesus atingira o último limite dos padecimentos inenarráveis. Alguns dos populares mais exaltados multiplicavam as pancadas enquanto as lanças riscavam o ar em ameaças audaciosas e sinistras. Ironias mordazes eram proferidas a esmo, dilacerando-lhe a alma sensível e afetuosa. Em meio de algumas mulheres compadecidas que lhe acompanhavam o angustioso transe, Maria reparou que alguém lhe pousara as mãos de leve sobre os ombros. Deparou-se-lhe a figura de João. E os evangelhos nos narram, nós sabemos, né, que só ele, jovem, corajoso, destemido, só ele ficou ali, ao pé da cruz, né, junto a Maria. Deparou-se-lhe a figura de João, que, vencendo a pusilanimidade criminosa em que haviam mergulhado os demais companheiros, lhe estendia os braços amorosos e reconhecidos. Silenciosamente, o filho de Zebedeu abraçou-se pelo discípulo querido. Silenciosamente, o filho de Zebedeu abraçou-se àquele triturado coração maternal. Triturado coração maternal. Maria deixou-se enlaçar pelo discípulo querido, e ambos ao pé do madeiro, em gesto súplice, buscavam ansiosamente a luz daqueles olhos misericordiosos no cúmulo dos tormentos. Foi aí
que a fronte do divino supliciado se moveu vagarosamente, revelando perceber a ansiedade daquelas duas almas em extremo desalento. Meu filho, meu amado filho, exclamou a mártir, em aflição diante da serenidade daquele olhar de melancolia intraduzível. A gente acaba se emocionando, imaginando ali a dor, né, desses corações que amavam tanto, mas não nos entristeçamos em absoluto, porque tudo isso foi previsto e necessário. Jesus caminhou em direção a este holocausto. Ele, mais do que ninguém, sabia o quanto era necessário que assim se desse. Era preciso que assim fosse. Primeiro, para estar de acordo com as escrituras que os judeus tanto admiravam, tanto aprazavam, né? Para que pudessem reconhecer nele o Messias enviado. Então, todos os cuidados foram tomados para que as profecias se cumprissem. É claro que tudo poderia ter sido diferente se os homens tivessem entendido a presença, né? Mas já era previsto, evidentemente, dada a condição da humanidade, né? Mas, acima de tudo, era esse tipo de morte chocante para que a chamada ressurreição, que ocorreu no domingo pela manhã, tivesse tido o efeito que teve, né? Então era preciso, com esse ato, glorificar a vida imortal, né? Glorificar a alma que não perece. Então é isso, vamos lá. O Cristo pareceu meditar no auge de suas dores, mas como se quisesse demonstrar no instante derradeiro a grandeza de sua coragem e a sua perfeita comunhão com Deus, replicou com um significativo movimento dos olhos vigilantes: Mãe, eis aí teu filho. Está relatado nos evangelhos, né? Mãe, eis aí teu filho. E dirigindo-se de modo especial, com um leve aceno ao apóstolo, disse: Filho, eis aí tua mãe. Maria envolveu-se no véu de seu pranto doloroso, mas o grande evangelista compreendeu que o Mestre, na sua derradeira lição, ensinava. Olha, o grande evangelista, jovenzinho, o grande evangelista, compreendeu que o Mestre, na sua derradeira lição, ensinava que o amor universal era o sublime coroamento de sua obra. Entendeu que no futuro a claridade do reino de Deus revelaria aos homens a necessidade da cessação de todo egoísmo e que, no santuário de cada coração, deveria existir a mais abundante cota de amor, não só para o círculo familiar, senão também para todos os necessitados do mundo, e que no templo de cada habitação permaneceria a fraternidade real, para que a assistência recíproca as praticasse na terra, sem serem precisos os edifícios exteriores consagrados a uma solidariedade claudicante. Por muito tempo, conservaram-se ainda ali em preces silenciosas, até que o mestre exânime fosse arrancado à cruz, antes que a tempestade mergulhasse a paisagem castigada de Jerusalém num dilúvio de sombras. Todos esses fenômenos meteorológicos já previstos, né, para que assim se desse, né, porque não há derrogação de leis,
previstos para que se desse, para que se marcasse. Foi algo assustador que marcou aqueles corações que, depois dessas atrocidades, com certeza sentiram ali muito receio, né? Aqueles que haviam aplaudido tudo que havia acontecido. E é interessante nós também acrescentarmos a essa belíssima explicação, né, das razões de Jesus falar eis aqui teu filho, eis aqui tua mãe, podemos acrescentar também, né, o conforto que Jesus quis passar àquele coração de mãe tão sofrida, tão doída, né? Ele entrega João, jovenzinho, né, que não a abandona, que cuida dela, né? Só se afasta ali para para o seu trabalho, né? Com certeza, como também ela teve o seu trabalho, né? Na solidificação, na sedimentação do cristianismo nascente. Mas ficou um conforto para os dois, né? Ficou um conforto para aqueles corações ali, né? Aquela mãe que recebe a João tão querido também como um objetivo ali na sua vida, né? Mas vamos continuar aqui. Após a separação dos discípulos, que se dispersaram por lugares diferentes para a difusão da boa nova, eles se espalharam, né? Maria retirou-se para Bataneia, onde alguns parentes mais próximos a esperavam com especial carinho. Os anos começaram a rolar, silenciosos e tristes para a angustiada saudade de seu coração. Os evangelhos não nos falam. É citado ali filhos, né? O casal tinha filhos, Maria e José tinham filhos além de Jesus. Mas não é citado se eram filhos. Os evangelhos não nos narram se eram filhos também de Maria, né? Mas dá até para nós depreendermos, se bem que isso não tem a menor importância, dá até para nós depreendermos que ela não teria outros filhos, né? Porque ela vai para a família dela, né? De solteira, em Bataneia. Quando depois ali de algum tempo, né? Maria retirou-se para Bataneia, quando os discípulos se dispersaram. Os anos começaram a rolar, silenciosos e tristes, para a angustiada saudade de seu coração. Tocada por grandes dissabores, observou que em tempo rápido as lembranças do filho amado se convertiam em elementos de ásperas discussões entre os seus seguidores. Na Bataneia, pretendia-se manter uma certa aristocracia espiritual por efeito dos laços consanguíneos que ali aprendiam, em virtude dos elos que a ligavam a José. Em Jerusalém digladiavam-se os cristãos e os judeus, com veemência e acrimônia. Na Galiléia, os antigos cenáculos simples e amoráveis da natureza estavam tristes e desertos. Para aquela mãe amorosa, cuja alma digna observava que o vinho generoso de Caná se transformava no vinagre do martírio, e Jesus tinha alertado que isso aconteceria, né? Se transformara no vinagre do martírio, o tempo assinalava sempre uma saudade maior no mundo e uma esperança cada vez mais elevada no céu. Se os discípulos ficaram tão doídos naqueles 3 anos de convívio íntimo com Jesus, se foi tão dolorosa a saudade, né? Tiveram que se sobrepor à saudade e em nome da saudade esse sentimento os moveu para desenvolverem o trabalho abençoado que todos desenvolveram, né?
Agora imaginemos ela então com muito mais recordações, com uma intimidade muito maior, né? E então, em função do tempo, nós vamos parar por hora, né? Esta leitura e retomaremos no próximo áudio, né? No próximo áudio aí da semana, né? Que fiquem então essas reflexões amorosas que nos falam tão alto, nos preparando para que consigamos ter um Natal de alguma forma especial, né? Trazendo o verdadeiro aniversariante para o nosso coração. Que fiquemos em paz.